Olá, pessoal. É, é questão de treino tudo, né? Ah, eu tento manter minha mente quieta, tranquila, com relação aos acontecimentos aqui no Brasil, sobre o Lula, sobre as investigações e essa parafernália toda. Mas, infelizmente, ela ainda está muito agarrada nessa situação, né? Porque eu fui militante política, essa coisa toda ficou muito impregnado nos meus neurônios, né? Ah, e isso detona a minha serenidade. É, ainda vivo num condomínio que eu tive problemas por conta disso. Foi bem assim, quando começou a era Lula, né? E o Espírito Santo avisa. Só que é o que eu já falei, eu realmente não tive forças e meio que não levei a sério que as coisas pudessem piorar, né? Daí, quando eu voltei para o budismo tibetano e fiz as iniciações e tal, ah, o treino ainda não estava válido, né? Aí houve toda essa situação de estresse, de perigo, né? Da questão, falo mais uma vez, né? Do falecimento da minha mãe, que eu não me conformo. Como o pessoal diz, aceita que dói menos, né? Pois é, mas não só essa questão, mas é que eu vim de uma época assim, que era muito um mantra. O nosso mantra era: os intelectuais gostam de pobreza e os pobres gostam de luxo. Então são mantras que as pessoas não percebem o que vai entrando na mente, né? Mas só que não existe isso. Senão o Chico Buarque não estaria tomando café em Paris, né? E não só isso, não vamos citar só essa questão. A gente está muito medíocre, né? Nós estamos muito mesquinhos, né? A pobreza de espírito está assim em geral. E não falo em relação às classes ou partidos, né? Tá no geral mesmo. Tá chato. Como eu vi num vídeo hoje do YouTube, um senhor falando sobre o tempo da ditadura, que a gente podia falar, ô negão, ou então dar uma cantada na moça do caixa, e nada disso seria assédio moral, ou então é, preconceito racial, né? Então, assim, foi uma fase que. Aí depois ele fala assim: só não podíamos falar do governo. Aí ele vai, né? Ele vai relatando tudo que eu vivi, minha mãe, e a gente, e devido a isso, eu acabei me descuidando. Eu acho que a sociedade brasileira quase toda, né, ficou nessa inocência. E a eutanásia da minha mãe e os maus tratos na Santa Casa, realmente acabou a inocência, né? Se não tirou de uma vez, da forma que eu deveria ter, uma vez que eu tinha consciência de que existia a possibilidade de algo mais forte, eu preferi não ver porque é tipo assim, você não vê, você não sente, né? Só que se iludir, por isso que no budismo assim eu realmente me encontrei, né? Claro, a gente sempre lia as metáforas de Jesus,
mas, nunca fui muito de frequentar a igreja, só quando eu era mais novinha. E mais tarde, no budismo, é que eu vi, hã, como, a gente perde tempo, né. Assim, como a gente não vive o aqui e agora, o momento, a mente da gente ou está no passado ou está no futuro, né. E, é o nosso grande inimigo, né. Quando a gente não tem uma mente, treinada para o presente, é o nosso maior inimigo. O inimigo não está lá fora. E uma vez que esteja, para que o vençamos, não o destruirmos, né, porque o budismo fala muito na equanimidade. Podemos nos defender sem destruir o outro. E, hã, eu vejo por esses assuntos, a minha mente ela está tranquila, ela está vendo um filme, ou eu estou meditando, ou qualquer coisa, pronto, tá, fico um tempinho ali, já ligo no canal para ver o que está rolando em Brasília. Besteira! O que interessa isso, né? Não muda nada. Claro, para o coletivo, assim, sempre foi assim, né? Hitler, exemplo, Mussolini, todos esses líderes que injetam o ódio para a separação. É melhor para você governar como você quer, instilando a separação da população, é a melhor forma, né? Isso eu fui bancária, me aposentei muito cedo por conta disso, eu não suportava esse tipo de coisa. E depois que eu me aposentei, tomei consciência desse padrão e fiquei uns 20 anos quieta, né? Cuidando da minha mãe, num lugar hostil. Tentei sair 2, 3 vezes, fui, mas voltei, né, pela minha condição financeira. E na ilusão também que na cidade dela poderia alguém me ajudar mais, né? Só que é o seguinte, eu lembro que as pessoas, assim, que ela mais ajudou, foram as pessoas, menos, favorecidas, né, do interior. Então, quer dizer, já estavam também de saco cheio de tudo, né, e também já estavam começando a ficar gananciosos, né. Hã, e eu lembro que eu fazia uma compra grande e uma pessoa vinha buscá-la e ainda dava R$ 400, né, para ela ficar um pouco lá, não muito. E é tal história, não estou realmente, não quero mal, né, esse parente, mas e a minha mãezinha ia dormir sem comer, com todo o alimento que eu comprava, né. E é aquela tal história, né, é só o Espírito Santo, é só Deus mesmo, porque confiar no humano é complicado, né. E eu não sei, é uma mente muito povoada de pensamentos, muito povoada de pensamentos, como a dela, mas só que ela não, ela já vinha num processo muito mais longo. E o que me deixa triste, que eu não, e a tristeza não ajuda em nada, é essa dificuldade que a gente tem de conexão e força para poder evitar
as catástrofes, né? Nem sempre a gente tem o controle. E apesar de... o Espírito Santo nos avisa o tempo inteiro tudo, né? Eu só espero que não venha mais nenhuma bomba, né? Apesar de que a gente não sabemos o que nos aguarda aí numa guerra civil, né? Porque você mexer com o ditador é complicado, porque a mente é obsessiva. E muitas vezes são psicopatas, são sociopatas, né? São pessoas assim, doentes, estão doentes. E representam uma faixa da sociedade que também adoeceu por maus tratos, né? Não vou negar isso. Minha mãe passou por isso, né? Mesmo sendo imigrante. A gente tem muito essa coisa, né, que eu já falei, até achei interessante também nesse vídeo que o senhor fala assim, pois é, agora nós ficamos nessa falsidade de afrodescendente, que besteira. Eu disse, ei, negão, como é que vai? Pois é, e agora? Né? Tem que educar bastante, se educar bastante, e eu vejo muitas falhas, assim, por não conseguir aceitar a real agora, porque o que o ser humano quer, o animal, qualquer ser senciente, ele quer ser feliz. Mas ignorar os fatos, olha, não é recomendável. Não ficar na psicose, né? Mas também não ficar naquela esperança, naquela, né, coisa tola. Então, a vida nesse planeta, assim, é conturbada, né? Não podemos dizer que seja fácil de viver. Sempre disseram que é uma arte, né? E eu nunca realmente fui muito diplomática, política, mas a política está em tudo. Você vai fazer um retiro, você vai viver num retiro, de uma certa forma você vai ter que ser político. Não é porque a pessoa, você está, por exemplo, num templo ou ou você é uma freira ou um padre, não quer dizer que você esteja santificado, né? Como dizia minha Santíssima Mãe, ai, como é difícil ser santa. Pois é, se ela dizia isso, é difícil, a mente, talvez ela não entendesse a situação que é da mente, não do coraçãozinho dela. Mas eu até escrevi um artigo no Somos Todos Um, Mentes Brilhantes, Corações Frágeis. E eu estava até vendo um vídeo e depois apareceu um do Dalai Lama que eu não assisti e eu quero assistir. Que ele fala sobre essa situação do coração frágil, né? Então, assim, a cura para a santidade, ela é absoluta, ela passa por todos os chakras. Quem consegue se manter assim? Né? Então, como parafraseando minha mãezinha, ai, como é difícil ser santa, como é difícil estar saudável, que o mundo está doente, né? Todo mundo sabe que é um hospício. Ai, ai, vamos nessa. Um beijo, pessoal.